gostaria de pedir para os irmãos abrirem a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15. Vou fazer menção apenas da metade de um versículo. Agradeço também a missionária Ivani, que está aqui juntamente conosco, presbítero Laércio, a nossa amada irmã amiga Elisângela, que está aqui conosco também, que faz parte ali juntamente conosco também da sala de oração, culto doméstico, o irmão Damião, que também está ingressando junto conosco. Que Deus continue abençoando a todos, louvado seja Deus. Tomando um gancho da fala do irmão Rivail, ele disse que nós temos que fazer para o Senhor com excelência. Só que para servirmos com excelência, é necessário primeiro aceitarmos o chamado. Se não aceitarmos o chamado de Jesus na nossa vida, não tem como procedermos fazendo a sua obra com excelência. Porque é necessário aceitarmos o chamado dele na nossa vida. Missionária Ivani ministrou sobre a respeito da mulher samaritana, citou aí, ela fez com excelência. Quando ela ouviu falar, né? Quando ela ouviu Jesus dizer, eu sou o que falo contigo, a palavra penetrou no profundo da alma daquela mulher que ela largou o seu cântaro e foi até a cidade fazer com excelência, anunciar a palavra da salvação para todos aqueles. João capítulo 15, versículo 16, diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Somente até aqui. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Eu citei aqui, eu coloquei aqui 4 pontos fundamentais para nós aceitarmos o chamado de Cristo em nossa vida e seguir esse chamado fazendo com excelência. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é muito fundamental aceitarmos o chamado do Senhor. E quando nós aceitamos o chamado do Senhor, nós compreendemos que foi Ele que nos chamou, não nós que o escolhemos, mas Ele escolheu a nós, como foi lido aqui. O Senhor nos chamou. Ele nos chamou, louvado seja Deus, porque Ele viu que havia um propósito. Ele teve um propósito na minha vida e na tua vida para ter nos escolhidos. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui em vão. Nós estamos aqui porque fomos escolhidos e chamados pelo Senhor para realizar a sua obra com excelência, louvado seja Deus. E é o que está acontecendo. Nós estamos aqui anunciando a palavra, louvando ao Senhor, fazendo orações, mas com excelência para o nosso Deus, porque entendemos o chamado dele na nossa vida. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E quando nós aceitamos e entendemos que foi o Senhor que nos escolheu, nós vamos lá para Jeremias, capítulo 1, versículo 5, quando o Senhor Deus, ele fala para Jeremias, antes que tu fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E antes que saísse da madre, eu já te ungi. Louvado seja Deus. Então, antes de nós sermos, né, aquele processo das primeiras semanas, o Senhor já nos conhecia e sabia quem nós seríamos e o que faríamos para o seu reino. Então você foi escolhido, eu fui escolhida pelo Senhor antes mesmo de nós ter sido, louvado seja Deus, num óvulo no ventre de nossa mãe, ele já nos conhecia, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, ele mostra para Jeremias
da onde ele tinha o conhecimento de Jeremias e o porquê o chamou para realizar a sua obra, louvado seja Deus. Mesmo assim é para conosco. Nós temos acesso a esta palavra, louvado seja Deus. Antes de sermos formados, ainda quando nós éramos informes, o Senhor, ele já nos conhecia. Não importa o período de tempo em que passamos para encontrar a Ele, mas Ele já nos conhecia, louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 16, nós vamos ver ali, quando o Senhor fala a Samuel, vai até a casa de Jessé e unge lá um que eu tenho escolhido. Vou falar muito rápido, e quando nós vemos aqui que Samuel chega lá na casa de Jessé, quando ele se depara diante de Eliabe, ele imagina, este, porventura, será o escolhido do Senhor. Mas o Senhor brada sobre ele e diz, Samuel, não atente para a aparência. Você vê com os olhos, eu vejo o coração, louvado seja Deus. Todos nós conhecemos essa história de Samuel. Então, nós olhamos, nós seres humanos, olhamos aquilo que está diante dos nossos olhos, mas o Senhor, quando Ele nos escolheu, Ele olhou, foi no profundo da nossa alma, lá no nosso interior, e sabia que era, louvado seja Deus, que nós éramos capazes de realizar a sua obra através do chamado em nós, louvado seja Deus. Então, nós vemos aqui que foi ele que nos escolheu. Não foi a irmã Adriana que escolheu o Senhor, porque a palavra do Senhor, louvado seja Deus, ela é bem clara quando ela diz, eu escolhi a vós e vos nomeei. Ele nos escolheu, louvado seja Deus. Então, se sinta, irmãos e irmãs, nesta manhã, vitoriosos, porque você não foi escolhido por qualquer um, você foi escolhido pelo Senhor dos Senhores, pelo Rei dos Reis, para estar em sua presença. Louvado é o nome santo do Senhor. O segundo passo em que eu classifiquei aqui, para atendermos o chamado do Senhor na nossa vida, é segui-lo. Em Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesus ele diz bem claro, para nós o seguirmos. Mas só que antes de o seguirmos, tem alguns requisitos para seguirmos a Jesus. Primeiro requisito para seguirmos a Jesus, nos livros sinóticos, eles entronizam muito bem, e eu peguei o texto de Marcos, porque eu achei mais interessante, porque fala do o chamado. Então, ele vai e fala, a primeira coisa que nós temos que fazer, pastor Damião, para atendermos o chamado de Jesus, é negarmos a nós mesmos. Se nós não negarmos a nós mesmos, nós não vamos dar continuidade no chamado de Jesus, porque ele vem lá no finalzinho e diz, e segue-me, do mesmo versículo. Mas primeiro é necessário negarmos a nós mesmos. Negarmos a nós mesmos, irmã Adriana. O que eu vou me negar, irmã Adriana? É renunciar a minha e a tua vontade, para colocar a vontade dele acima da nossa, e a dele que tem que prevalecer em nós, e não a nossa. Então, temos que negar a nós mesmos. No livro de Coríntios, nas epístolas de Paulo, nós vemos Paulo citando, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo compreendeu
o que era negar a si mesmo, louvado seja Deus, para seguir, para fazer a vontade de Jesus. A Bíblia ela nos dá vários exemplos, desde Gênesis a Apocalipse, de homens e mulheres que renunciaram às suas próprias vontades para se disponibilizar totalmente em fazer a vontade daquele que o chamou, a vontade de Jesus. E todos nós conhecemos ali no livro de Atos, capítulo 9, do primeiro versículo, a história de Saulo, quando Saulo, ele respirava ameaças contra os cristãos, contra os discípulos do Senhor. Nós conhecemos um Paulo que andava nos seus próprios caminhos, fazendo a sua própria vontade para aprisionar aqueles a qual o Senhor chamou e convocou para anunciar a sua palavra. Mas, no meio do caminho, irmãos, acontece algo, missionária Rosilene, de tão resplendor, que esse homem, mesmo Saulo, que fazia as suas próprias vontades, andando nos seus próprios desejos, tentando prender os cristãos. Quantos cristãos não foram presos por ele? Porque ele estava andando nos seus próprios caminhos. Mas ele tem um encontro. A Bíblia diz que um clarão o cercou. E quando esse clarão cercou, um resplendor de luz, nós sabemos que foi o Senhor Jesus que o cercou, a história dele começou a mudar. Ele começou a compreender o chamado de Jesus na vida dele. E agora, já não era mais ele que vivia, porque ele mesmo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que vivo, não vivo, louvado seja Deus, não vivo eu. Mas ele estava glorificando o Senhor em todo o tempo. Então tem que haver regeneração. Nós temos que ser regenerados por Cristo. Nós fomos regenerados por Cristo. Tem que haver renúncia. Não é renúncia pela metade. Tem que haver renúncia por completo, louvado seja Deus. Outro ponto principal dentro desse mesmo versículo, Jesus diz primeiro para nós negarmos a nós mesmos, depois tomar a nossa cruz. É difícil tomar a nossa cruz. Quando nós vamos pegar nesse texto que diz, tome a sua cruz, é não importar as dificuldades em que vamos passar. É não importar pelo processo que vamos passar. Mas nós temos que carregar a nossa cruz, porque Cristo carregou por nós uma cruz que era nossa, por direito. Ele carregou sobre si os nossos pecados. Então nós temos que carregar a nossa cruz todos os dias. Carregar a nossa cruz é o reconhecimento de que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós e nos deu a vida eterna com excelência, louvado seja Deus. E o carregar a cruz não é eu dizer que estou passando por uma luta por causa de fulano, por causa de Beltrano. Não, queridos. Não, carregar a cruz é o reconhecimento de que eu era pecadora, mas através de Cristo Jesus, hoje eu sou lavada e remida pelo sangue de Jesus. O reconhecimento de eu carregar a cruz é porque Cristo carregou a minha, louvado seja Deus. Então, quando eu carrego a cruz, todos os dias, eu medito no que Jesus fez por mim e me dá ânimo para continuar prosseguindo. E depois, logo no finalzinho do versículo, Jesus diz, e segue-me. Tem tanta gente que está no caminho,
mas não está andando nos passos de Jesus. Jesus, ele disse para nós segui-lo, mas para segui-lo é necessário ter um caminho. E a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 14, versículo 6 ou 7, se não me falha a memória, ele disse: eu sou o caminho. Então, se Jesus é o caminho e eu tenho que segui-lo, então eu tenho um caminho certo, uma trajetória certa para dar continuidade. Ele é o caminho e eu tenho que segui-lo por este caminho, porque ele é o caminho que vai nos conduzir para estarmos diante dele no dia do arrebatamento da igreja. Ele é o caminho que nos conduz à vida eterna. Ele é o caminho que nos conduz a chegarmos diante do Pai, louvado seja Deus. Então, nós temos que seguir o caminho que é Jesus. Não tem outro caminho. O caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. Mas tem muita gente, irmãos, que está no caminho, mas não está mais seguindo a Jesus. Está lá no caminho. Às vezes parou, sentou, estacionou. Está no caminho, mas não segue, não está seguindo a Jesus. E isso é muito perigoso. Então, nós temos que entender que o Senhor nos chama para segui-lo. Só que para segui-lo, primeiro é necessário renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e andarmos no caminho que Cristo trilhou por nós na cruz do Calvário, em obediência à sua santa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E Paulo, ele teve esse encontro e permaneceu no caminho. Ele disse que já estava crucificado com Cristo. Nós também temos que estar crucificado com Cristo Jesus. Louvado é o nome santo do Senhor. Outro passo, queridos e queridas, que eu citei aqui, que eu coloquei aqui, para atendermos o chamado do Senhor, é anunciar o seu evangelho. Nós temos que anunciar o evangelho de Jesus. Nós fomos chamados por ele para isso. Quando ele diz lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. É uma ordem imperativa, não é só para a missionária Ivani, não é só para a irmã Elisângela, mas é para todos nós que aqui estamos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós fomos chamados para anunciar as boas novas de Jesus. Nós fomos chamados para anunciar o evangelho da salvação. O evangelho da libertação, louvado seja Deus a toda criatura. E isso só faz quem professou a fé em Jesus Cristo. Quem ainda está no meio termo, em cima do muro, não sabe o chamado do Senhor sobre a sua vida. E nós temos que nos atentar para cumprir todos os chamados do Senhor na nossa vida, louvado seja Deus. Um versículo muito conhecido de toda a igreja, de todas as pessoas, até mesmo dos ímpios, que não professam a mesma fé que nós, que é muito citado, João 3,16. João 3,16 vai falar do grande amor de Deus. Mas é o grande amor de Deus só pela igreja, irmã Adriana? O grande amor de Deus é só para os cristãos? Não. A Bíblia diz que o grande amor de Deus é por toda a humanidade, é por todo ser humano. Então, se o amor dele é grande e é para todo ser humano, nós que aceitamos os chamados e compreendemos que ele nos chamou, nós temos que anunciar esse amor a toda criatura.
Porque ele deu o seu filho unigênito, ele deu o seu filho único por todos. Não foi só pela igreja, mas foi por toda a humanidade. E a igreja tem que entender que anunciar o evangelho é um chamado de Jesus, a qual nós vamos cumprir na nossa vida o chamado dele. E nós temos que anunciar a esse verdadeiro amor, um amor que foi conquistado por morte de cruz. Quando o Senhor Deus olhou para toda a humanidade e viu toda a corrupção, a palavra do Senhor, ela diz, todos pecaram, todos, não ficou nenhum sem pecar. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor olhou para essa humanidade caída, a qual essa humanidade já estava para ter uma sentença, mas a misericórdia dele é grande. Fez com que ele enviasse para esse mundo o seu filho, a qual está escrito na sua palavra, um menino se nos deu, o filho nasceu, louvado seja Deus, o Salvador deste mundo chegou a esta terra. Louvado é o nome do Senhor. Então, nós temos a obrigação de anunciar o evangelho, anunciar o amor do Senhor para toda a humanidade. Além de nós anunciarmos a demonstração do seu amor por toda a humanidade, temos que também anunciar o seu reino. Nós temos que anunciar o reino de Deus para a humanidade. Ei, é chegado o reino dos céus. João Batista, quando ele veio preparar o caminho, a Bíblia fala que ele anunciou também, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então nós temos que anunciar o reino também. É um reino que está preparado desde a fundação do mundo, louvado seja Deus. Esse reino subsiste a todos os reinos humanos. É um reino que não tem, louvado seja Deus, fim. É um reino que não fale. É um reino eterno. Então nós temos que anunciar esse reino. O reino de Deus está próximo. Louvado é o nome santo do Senhor. Jesus também, no livro de Mateus 4:17, também ele começou a anunciar, a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Assim também nós temos que anunciar o reino que é chegado. Ele nos enviou para pregar o reino de Deus, ou seja, o nosso novo lar. Nós temos que pregar o nosso novo lar para toda criatura, porque já está preparado. Devemos anunciar a demonstração do amor por toda a humanidade, como também proclamarmos a chegada do reino, como também devemos anunciar a salvação que é dada por Cristo Jesus. Já estou acabando, meus irmãos. Na realidade, vou ter que parar, né? Porque o tempo já, a hora já está avançada. Eita, meu Deus, esse relógio não coopera com a gente de jeito nenhum. Mas só vou falar isso daqui e já vou entregar. Nós temos que anunciar a salvação. Além de anunciarmos o amor, falarmos do reino, nós temos que falar da salvação que é dada por Cristo Jesus. Porque não há outro aonde há salvação, senão através de Cristo Jesus. A vontade do Pai é que todo ser humano, toda a humanidade seja salva para ter o conhecimento das Escrituras Sagradas, para ter o conhecimento do amor de Deus, do reino de Deus e da salvação que é dada por Cristo Jesus. Né? Nós vemos, louvado seja Deus, que o apóstolo Paulo, ele compreendeu esse chamado, não só de anunciar o amor, não só de anunciar o reino, mas também de anunciar e proclamar a salvação que é dada por Cristo Jesus. Ele morreu em morte de cruz para nos salvar,
Louvado seja Deus. Onde eu estava ouvindo a ministração de noite, eu não me recordo qual do irmão que ministrou, mas ele estava falando que Jesus estava chegando às últimas horas de Jesus. E ele estava ali orando junto com 3 discípulos. Louvado seja Deus. Por quê? Porque a hora dele já estava chegando. A irmã Elisângela também falou hoje, a hora dele chegou. E ele compreendeu o momento que ele ia ter que passar pela cruz. Mas tudo isso para nos dar a vida eterna, para nos dar o perdão dos nossos pecados. E nós sabemos que através dele nós temos a vida, louvado seja Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, ele, louvado seja Deus, nós vemos nas cartas de Coríntios, eu vou conjecturar que a alegria de Paulo era anunciar a Jesus Cristo. Era falar de Jesus. Não saía outra coisa da boca do apóstolo Paulo a não ser anunciar o evangelho da salvação. E ele disse, ele é a nossa esperança. Vou abrir aqui um parênteses, amada igreja do Senhor. Tem um jargão, um ditado que diz que a esperança é a última que morre, né? Não é isso, missionária Rosilene? A esperança ela é a última que morre, o ditado que dizem por aí. Mas eu quero dizer para nós nesta manhã, a nossa esperança, ela veio, ela morreu, ela ressuscitou ao 3º dia e ela está viva, louvado seja Deus. A nossa esperança, ela continua viva, ela não vai morrer porque ela já morreu e ressuscitou ao 3º dia. Tem um louvor que diz assim, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raia. Ela não vai morrer, porque ela já morreu, ressuscitou, e hoje ela está no nosso meio, louvado seja Deus, sendo adorado, exaltado e glorificado pela minha vida e pela tua vida. Então nós temos essa esperança viva e mais viva e viva ainda, louvado seja Deus. Então nós temos o dever de anunciar a salvação para toda a humanidade. Não vai dar mais tempo de eu falar, mas eu vou citar aqui o último ponto, que nós devemos permanecer em Cristo Jesus. Nós temos o chamado de permanecer nele, porque ele é a videira, nós fomos enxertados na videira. E por sermos enxertados na videira, nós temos por obrigação de aceitar o chamado de permanecermos nele. Então, primeiro passo é saber que nós não o escolhemos, mas ele que nos escolheu. Segundo passo, louvado seja Deus, a qual eu falei aqui nesta manhã para nós nos atentarmos, é que nós temos que segui-lo. Primeiro, ele nos escolheu. Segundo, nós temos que segui-lo. Terceiro, anunciar o seu evangelho. E quarto, continuarmos permanecendo nele até a sua vinda. Louvado seja Deus. E assim eu glorifico ao Senhor por esta oportunidade. Agradecendo a toda a equipe. Louvado seja Deus. E que esta palavra venha falar no coração de cada ouvinte. Saiba que você foi chamado pelo Senhor, o nosso Deus. Você foi chamado e foi escolhido. Não é para recuar, é para continuar permanecendo firme na videira. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.